Jair Bolsonaro faz a primeira visita à região desde que venceu as eleições presidenciais em outubro. Em Guaratinguetá, presidente eleito acompanhou a formatura de sargentos na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Depois seguiu para Aparecida e Cachoeira Paulista. Novos investimentos. Indústria siderúrgica anuncia ampliação da unidade de Pindamonhangaba e aumenta a expectativa de geração de empregos. Mais 5 empresas também devem se instalar na cidade no próximo ano. Dezembro laranja. Com a proximidade do verão, aumenta a preocupação com o câncer de pele e campanha alerta sobre os riscos da exposição excessiva ao sol. Em Taubaté, o Hospital Universitário faz mutirão neste sábado. Solidariedade pela internet. Bazar organizado por influenciadores digitais da região arrecada dinheiro para o GAC de São José dos Campos. Em busca do bi, Taubaté entra em quadra esta noite focado em garantir a vaga na final da Copa Paulista de Futsal. E hoje, sexta-feira, é dia das dicas da nossa agenda cultural. Neste fim de semana são os mineiros do Jota Quest e do Skank que comandam a noite na região. As notícias deste último dia de novembro você acompanha a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O presidente eleito Jair Bolsonaro cumpriu agenda nesta sexta-feira na região. Foi a primeira visita desde que foi eleito no segundo turno das eleições em outubro. No Vale do Paraíba, Bolsonaro só não derrotou Fernando Haddad do PT no município de Areias. Na maioria das cidades recebeu uma votação expressiva, chegando a 80% dos votos válidos em Taubaté e Caçapava e mais de 70% nos demais colégios eleitorais. Em Guaratinguetá, o presidente eleito participou de mais uma cerimônia militar, também passou por Aparecida e Cachoeira Paulista e durante visita também conversou com os jornalistas. O primeiro compromisso de Jair Bolsonaro na região foi na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, onde pela manhã ele acompanhou a formatura de 530 sargentos. O presidente eleito foi recebido com aplausos e gritos. Durante a formatura, acompanhada também por muitos parentes de militares, os 2 melhores alunos do curso receberam das mãos de Bolsonaro as medalhas de honra ao mérito do Ministério da Defesa e da Força Aérea Brasileira. No final, o presidente eleito parabenizou os formandos. Parabéns aos formandos. Viva a nossa Força Aérea. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Obrigado. Acostumado a prestigiar eventos militares desde a campanha e até mesmo após a eleição, esta não foi a primeira vez que Bolsonaro participou de uma cerimônia na Escola Militar de Guaratinguetá. O presidente eleito estava acompanhado dos futuros ministros da Ciência e Tecnologia, tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes, e do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Depois da cerimônia, o presidente eleito falou com a imprensa. Entre os temas abordados está a formação da equipe de ministros do seu governo, que deve ser concluída em breve. Para a pasta do meio ambiente, Bolsonaro cogita 5 nomes, mas não revelou quais. Meio ambiente tem 5 nomes, todos eles excepcionais. Estão de acordo com aquilo que eu penso sobre o meio ambiente. O que nós queremos é uma política ambiental para preservar o meio ambiente, obviamente, mas não de forma xiita, como é feito atualmente. Vamos acabar com a indústria da multa nessa área também, nesse setor. E esse setor não pode atrapalhar o homem do campo. Nesta manhã, o presidente eleito anunciou o almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior para o cargo de ministro de Minas e Energia. Falta ainda um possível Ministério das Mulheres. Bolsonaro também se mostrou favorável à fusão da Boeing com a Embraer. Questionado sobre o indulto para presos, perdão da pena durante o Natal para crimes sem violência ou grave ameaça, previsto em um decreto concedido pelo presidente Michel Temer no ano passado, Bolsonaro afirmou que não o concederá em seu governo. Não é apenas a questão de corrupção. Qualquer criminoso tem que cumprir sua pena de forma integral. Essa é a nossa política. É isso, inclusive, que eu acertei com o Sérgio Moro, indicado para ser o ministro da Justiça, para tratar essas questões. Se não houver punição, ou se a punição for extremamente branda, eu acho que isso é um convite à criminalidade. É um decreto presidencial, a minha caneta continuará com a mesma quantidade de tinta até o final do meu mandato em 2022. Sem indulto.
Bolsonaro também falou sobre a intervenção no Rio de Janeiro e o combate ao tráfico de drogas com possíveis ações na Via Dutra. Olha, medidas nesse sentido vão ser anunciadas brevemente pelo ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Ele acabou de convidar o Jean Teófilo para integrar a sua equipe de segurança e tenho certeza que bons projetos virão dele. Ele contará com todo o nosso apoio para o combate à corrupção e ao crime organizado. E não é apenas a rodovia Presidente Dutra. O Brasil todo é um verdadeiro queijo suíço. Vamos buscar maneira de diminuir o tráfico de ilícitos no nosso Brasil. Intervenção no Rio, tá? Eu assumindo, não a prorrogarei. Se quiserem falar em GLO, garantia da lei e da ordem, eu vou depender do parlamento para assinar a GLO. Eu quero uma retaguarda jurídica para as pessoas que fazem a segurança em nosso Brasil. Não posso admitir que o integrante das Forças Armadas, o integrante da Polícia Militar, Polícia Federal, entre outros, após o cumprimento da missão, respondam a um processo. Devemos sim ter segurança jurídica, caso contrário, como presidente, não serei irresponsável de botar os nossos homens e mulheres na rua para, após o cumprimento da missão, serem processados. Após a coletiva, Bolsonaro almoçou com oficiais da Aeronáutica e, à tarde, continuou a agenda no Vale do Paraíba. Fez uma visita rápida ao Santuário Nacional em Aparecida e, em Cachoeira Paulista, se encontrou com líderes religiosos na comunidade católica Canção Nova. E neste sábado, Bolsonaro participa da formatura dos novos oficiais do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. A Tenares Confab, em Pindamonhangaba, concluiu hoje a demissão de 85 funcionários conforme acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos. Após a ameaça de greve dos trabalhadores, a empresa reduziu os cortes que poderiam chegar a 350 funcionários. Devido à queda nas exportações, outras medidas também serão adotadas para conter custos, entre elas o programa de layoff para 176 funcionários, além da redução de jornada e salário e férias para parte dos trabalhadores. A Tenares Confab emprega cerca de 1.200 trabalhadores e produz tubos de aço, máquinas e equipamentos industriais para o setor de petróleo. Em São José dos Campos, a General Motors anunciou a abertura de um plano de demissão voluntária para as áreas do setor administrativo. A proposta da montadora foi aprovada em assembleia hoje pelos trabalhadores. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 100 funcionários estão aptos a aderir ao programa, de um total de 300, mas a empresa não informou qual é a meta do PDV. A GM oferece pagamento de 1 a 5 salários de acordo com o tempo de empresa, além de 8 a 12 meses de convênio médico. O PDV faz parte do plano de reestruturação mundial da montadora, anunciado recentemente, e que inclui o fechamento de 7 fábricas, 5 delas nos Estados Unidos e Canadá. O sindicato questiona as demissões e cobra da GM transparência nos planos de reestruturação. E na contramão desse cenário de cortes e demissões, em Pindamonhangaba, o anúncio de novos investimentos de uma indústria siderúrgica aumentou a expectativa para a geração de novos empregos. 550 milhões de reais devem ser usados na ampliação da unidade, que pretende elevar a capacidade de produção. No ano que vem, outras 5 empresas devem ser instaladas na cidade. E para erguer esses novos empreendimentos, o setor da construção civil também deve ser beneficiado. Pindamonhangaba está otimista com esta gigante do setor de metalurgia. A expectativa é que esta usina da Gerdau abra as portas para mais contratações em 2019. A empresa acaba de anunciar investimento de 550 milhões de reais na unidade para aumentar a capacidade de produção de aços especiais, passando de 600 mil toneladas anuais para 1 milhão de toneladas. Futuramente, pretende investir na produção de aços mais leves e resistentes para veículos elétricos e híbridos em 2020. Na construção do galpão do prédio serão, de início, em janeiro, 200 trabalhadores. Uma previsão de 2 anos de obra, vai aumentar esse número conforme o projeto for andando.
A princípio, em 2020, quando iniciasse o lingotamento contínuo, que é a área que vai ser construída, cerca de 40 trabalhadores serão contratados. É um número reduzido, mas os maquinários, as ferramentas, a modernização dos equipamentos hoje estão evoluídos e eles contratam menos trabalhadores. Esse montante anunciado pela Gerdau, na verdade, reflete um bom momento em que a cidade vive em diversos setores da economia. Pindamonhangaba foi a que mais gerou empregos neste ano. Só para ter uma ideia, os dados do CAGED apontaram um saldo positivo de 947 vagas entre janeiro e outubro. Número melhor do que em cidades como São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá. A cidade também destacou-se no estudo que avaliou os 100 melhores municípios do país com mais de 100 mil habitantes para fazer negócios. Pindamonhangaba ficou na posição 74 no ranking nacional no Índice de Desenvolvimento Econômico e está à frente de capitais como Goiânia, Salvador e Manaus. Isso nos dá, assim, como um enriquecimento no nosso cartão de visita. Isso nos traz renda, traz desenvolvimento. A gente está muito contente com esse novo cenário que o país está vivendo. Os setores que mais apresentaram crescimento em Pinda foram o da indústria de transformação, com 600 vagas, serviços com 291 novas oportunidades e construção civil com 121 contratações. A boa notícia é que mais 5 empresas devem se instalar na cidade no ano que vem. Essas indústrias são no ramo de caldeiraria, alimentação, laboratório, construção civil e mais uma de medicamentos. Então a gente assim está muito confiante, muito animado com todos esses números que as pesquisas têm mostrado. Na construção civil, os investimentos foram retomados em Pinda. Neste canteiro de obras, a construtora voltou a investir na cidade depois de 2 anos parada. A meta é construir 11 torres com 300 apartamentos. A obra começa em dezembro com a contratação de 60 trabalhadores. A expectativa é empregar até 300 nos próximos 2 anos da construção. Faz 2 anos que ninguém compra nada. Então, quer dizer, o comprador existe. Eu fiz tudo que foi feito, tudo que a gente faz com pesquisa de mercado. Existe o comprador, você está entendendo? O problema é que o comprador estava a crise de emprego, a crise de país. Encerrando as vendas aqui, a gente já lança o 3º empreendimento. Então, a ideia é a gente ficar aqui no mínimo 6 anos. O Givaldo já foi um dos primeiros contratados. Comemora a oportunidade em Pindamonhangaba, já que desde 2014 trabalha em diferentes cidades pelo estado de São Paulo para não ficar desempregado. Fui para São Paulo, né? Fui para Caraguá, entendeu? Fui para o Vale do Ribeira, né? Fiquei um tempo lá, entendeu? Que é perto de Curitiba. Agora estou em casa, não estou em Pinda, né? Saindo mais empreendimentos, a gente vai ficando, né? Um jovem de 18 anos foi preso hoje em São José dos Campos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Interlago. Durante uma abordagem da Polícia Militar, o rapaz e outros 2 comparsas tentaram fugir. Na fuga, eles deixaram para trás uma sacola com mais de 200 pedras de crack, 80 pinos de cocaína e 50 porções de maconha. Segundo a polícia, os suspeitos comercializavam os entorpecentes a menos de 200 metros de uma escola municipal que fica no bairro. 2 pessoas continuam foragidas. A Secretaria de Segurança Pública divulgou as ocorrências registradas em outubro. Na região do Vale do Paraíba, houve redução no número de vítimas de homicídio comparado ao mesmo mês de 2017. Mas os casos de estupros de vulnerável continuam subindo. 27 pessoas morreram em outubro desse ano, queda de 3,5% se comparado ao mesmo mês do ano passado. Em contrapartida, 2017 não registrou latrocínios, mas em outubro de 2018 foram 3 casos. Houve alta de 80% nos estupros de vulnerável, com 74 casos em outubro desse ano, contra 41 em outubro de 2017. Os roubos também subiram 4,8%, com 649 casos em 2018 e 619 no ano passado. Ao contrário dos furtos, que caíram 6,5%, com 2.015 casos este ano e 2.157 em 2017. E ainda falando de violência, 5 homens foram presos nesta madrugada em Ubatuba, no litoral norte. Eles foram flagrados pela polícia fugindo a pé com eletrodomésticos que haviam sido furtados de uma casa no bairro Perequiaçu.
Depois do intervalo, campanha Dezembro Laranja quer alertar a população sobre os riscos do câncer de pele com a exposição excessiva ao sol. O Hospital Universitário de Taubaté faz mutirão neste sábado. E ainda solidariedade online. Influenciadores digitais da região se mobilizam e organizam um bazar para arrecadar dinheiro para o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de São José dos Campos. Hora certa para você, 7h04 pelo horário brasileiro de verão. Continue com a gente, a cidade está de volta em instantes.